Galera, eu gostaria que vocês treinassem o desenho de um olho. Então vou passar aqui para vocês um exercício, tá? Ó, vocês vão começar com uma linha horizontal, tá? Pode fazer com régua, pode fazer com a mão livre, tá? Isso é uma base. De preferência faz bem fraquinho, porque isso daí que vai desaparecer depois. Você acha o centro da folha, ó. Você pode dividir dois espaços iguais, né? Ó, aqui bateu, mas no caso pode fazer assim, porque aí você consegue ter o centro mais certinho. Aí você vai pegar uma daquelas metades e vai fazer na horizontal também e marcar para dar altura. Ou seja, a altura que vamos fazer vai ser equivalente à metade desse espaço que você criou. Esse vai ser o tamanho do olho que você vai fazer, tá? Então aqui vai ser o limite da pálpebra, tá? E aqui vamos deixar esse espaçamento aqui também, tá? Aí você vai começar aqui, ó. Você fez a marcação até a linha horizontal, tá? Então a parte do lacrimal, você vai começar abaixo da linha. Você vai fazer a curva e não vai chegar até a linha ali em cima. Vai parar bem no finalzinho certinho. Ou seja, começou abaixo da linha horizontal e vai terminar exatamente na linha horizontal no fim do olho, tá? Embaixo você vai fazer a mesma coisa, só que vai ser um traço que vai ser mais curto. Então você faz como se estivesse desenhando um peixinho, tá vendo? Do lado direito vai até o final. Do lado esquerdo você vai fazer esse acabamento, porque aí você vai fazer a parte do lacrimal, né? Aí você vai ligar na parte de baixo do olho. Não vão fazer de uma ponta a outra assim, senão o olho vai ficar muito aberto, como se fosse olho arregalado, tá? E aqui você vai dividir em 3 partes iguais, tá? Aqui, ó, vai ser mais ou menos o tamanho que vai ficar a bolinha do olho, tá? Aí vamos fazer com que fique quadrado, porque até então tá retangular, tá? Então você vai pegar a largura e vai medir, e assim você vai ter a parte de cima que é o quadrado. E dentro desse espaço você vai criar o círculo, tá? Ou seja, o círculo ele cabe dentro de um quadrado perfeito. Então você faz um quadrado com a medida tudo igual, obviamente. E aí você faz o círculo. Pode ver que ele vai passar um pouquinho da pálpebra, mas não tem problema. Esse é realmente o intuito. Aí quando você fazer uma cruz, você acha o meio, você já faz a parte de dentro do olho, tá? Aí vamos enfatizar a parte de cima, que é onde que vai os cílios. Aí você já começa a forçar só os traços que você realmente vai usar. Aí aqui no globo ocular, no caso, você vai definir o fim do lacrimal em contato com o globo ocular. Aí aqui eu vou puxar um pouquinho para dentro, tá? E fazer a pálpebra de cima passar um pouquinho. Aí dentro daquele espaço do retângulo que você fez no começo, ali que vai limitar a pálpebra. Lembrando que a pálpebra não vai até o final lá, que nem o lacrimal. Agora vamos enfatizar todos os traços que realmente vai ser útil para o desenho. Essa parte de baixo aqui vamos forçar e depois vem essa parte, uma carninha que tem aqui dentro da pele, perto do olho, né? Então você vai ter esse espaçamento aqui, esse espaçamento. Essa parte você não vai fazer muito forte, faz bem fraquinho. E a parte de fora faz... Agora vamos estudar os cílios. Ó, pega uma referência fotográfica e vê que direção que vai determinada parte dos cílios. Você vê que ele começa de um lado, vai arqueando e vai ficando mais curvo conforme vai indo para o final. E para frente ele vai apontando para outra direção, tá? Aí você vai marcar a direção com uma setinha só para você entender o movimento que os cílios vão fazer, certo? Aí você pega uma folha separada para você estudar isso, tá? Ó, vamos simular aqui. Você viu que tinha a direção, você já vai deixar mais ou menos para você saber de onde ele sai. Então você marca da onde que sai o cílio e para que direção ele está apontando, tá? Você vê que ele anda quase rente com a linha. E no final ele vai curvando e indicando para o fim do olho, né? Embaixo você vê que os cílios é um pouquinho menorzinho, tá? E ele também vai fazendo essa direção aberta para os lados. Aí você vai perceber que eles são em mechas, não são isolados, um espaçado e o outro. Eles trabalham sempre em mecha, ó. É assim que você vai fazer. Tenta não fazer muito parado assim, ó. Faz um movimento mais solto, porque você vai ver que ele começa de uma espessura e fica com mais impressão de fio. Então vamos lá. Aqui eu vou começar bem curtinho, tá? Porque ele não aparenta muito. E vou seguir na outra folha lá que tinha marcado a seta, a direção que ele tá pegando, ó. Conforme chega aqui no meio, já começa a curvar um pouquinho.
E eu pego lá da ponta, faço uma curvinha de leve perto da parte do olho e depois nas pontas eu vou deixando mais solto. E conforme vai vindo pro canto, ele vai aumentando, tá? Mesma coisa aqui, ó, menorzinho, sempre uma mechinha, né, um só isolado, tá? Aí eu vou marcando. Dependendo do tamanho que você fizer o olho, a distância que tá, isso nem vai aparecer muito, né? Então o que você faz? Você só deixa ele mais reforçado, né? Essa parte principalmente, arqueada. E os cílios, você só deixa essa sensação de impressão, sabe? Beleza? Aí você reforça tudo que é necessário. Agora eu vou fazer uma sombrinha básica aqui, tá? Você marca a sombra, porque a pálpebra de cima, ela vem como se fosse um telhadinho pro olho, né? Então ela vai causar essa sombra projetada para baixo. A luz normalmente vem de cima, então você já vê que ele deixa uma sombra bem mais clarinha na parte branca do olho, tá? Normalmente a gente deixa quase ela toda mais cinzentadinha, né? Mais a parte de brilho que fica branca mesmo. Então como ele vem com um telhadinho, a gente vai fazendo uma sombra bem baixa só dessa parte da pálpebra. A parte que está o olho, ela vem mais forte, né? Aí eu costumo deixar ela mais escura junto com a parte da íris, né? A parte dentro do olho. Mais clara. E o contorno, mais perto da borda, mais perto do centro, eu deixo mais forte, tá? Pra causar uma sensação meio que de brilho. Esse daqui é o brilhinho assim que eu deixo no olho, meio isolado. A parte do lacrimal eu não escureço. Aqui eu faço uma sombrinha para dentro do olho, deixando aquela parte meio que sem pintar, né? Entre a carne e os cílios de baixo. Aí aqui eu só jogo uma sombrinha para entender que tem um volume, tá? Aqui, ó, mesma coisa, ó, ele é arqueado, então as sombras ficam para a ponta, tá? A parte do meio fica com mais luz, para dar essa sensação de arco, né? Então as partes mais baixas ficam mais escuras e as mais altas ficam mais claro, né? Aí eu vou dar uns toquezinhos aqui, a sombra não está muito bem trabalhada, está mais soltinha assim, mas só para você ter ideia. Né? Aí aqui eu faço como se fosse abrir um parênteses, uma letra C, só para mim ter noção de onde que vai ir os cílios. Essa parte do fundo ela é mais alta, essa parte daqui é mais baixa, então mais escura, né? Aí eu faço o sobrimento aqui, mas deixo mais claro essa parte que costuma ser alta. Agora eu vou reforçar mais os cílios, deixar mais escuro, tá? Como se eu estivesse aplicando um rímel nela. Aí depois vocês podem treinar ele mais solto, assim, ó. Fazer uma rapidinho aqui. E vocês vão treinando cada vez mais e com fotografia. Pega a fotografia para você copiar e analisar bem. Não só copiar, você está estudando a imagem. Então, vamos aproveitar esse tempo aí para a gente aperfeiçoar bem esses traços e entender bem essas formas. Beleza? É isso aí então, pessoal. Mais um estudo aí para nós.